Salve, salve, pessoal! E aí, tudo certo? Rapaziada, eu vou começar a gravar uma série de vídeos bônus do meu curso de Spring para iniciantes, que foi algo que foi muito solicitado para mim, fazer módulos bônus, enfim, desse curso, para daí então entrar com Spring Security. E eu vi que ficou algumas lacunas realmente naquele meu primeiro curso e eu quero trazer aqui para vocês o que para solucionar essas lacunas, tá? Então, sem enrolação, o que nós vamos fazer aqui nesse primeiro módulo bônus? O curso, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e um cardzinho, tá? Aqui em cima, que vai te levar direto para ele. Então, os requisitos para você trabalhar e assistir esses vídeos é conhecimento básico de Spring e ter assistido o meu primeiro curso gratuito que está na playlist de cursos aqui do canal. Perfeito? Então, na imagem aqui na tela, vocês estão vendo que nós temos a famosa arquitetura em camadas, certo? E o que eu vou fazer nesses módulos bônus? Eu vou entrar em cada arquitetura aqui, em cada camadinha, cada layer, e vou detalhar mais um pouco as coisas que faltaram no meu curso. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar exclusivamente com a camada controller. Camada controller, que é aquela camada responsável por habilitar o seu back-end, por assim dizer, ao mundo exterior. Ou seja, é no controller que a gente vai criar as nossas rotas e os apps, né? Pode ser um app mobile, pode ser um app web, pode ser uma solução desktop, vai acessar as rotas para se comunicar com o nosso back-end. Então a gente vai dar ênfase nessa camada, depois eu vou criar um módulo bônus para dar ênfase na camada services e depois na camada repository e assim por diante, tá? Então eu vou construir cada camadinha aqui e detalhar para vocês, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui no Spring Initializer e criar um projeto. Esse projeto vai ser em Java, Maven, eu vou colocar o 355 e eu coloquei aqui como artefato o nome Bonus Controller. Perfeito? E quais são as dependências que eu vou estar utilizando aqui? Eu vou utilizar simplesmente o Spring Web para conseguir fazer o RESTful e o Spring DevTools para fazer o fast reload aqui do nosso servidor. Perfeito? Então, a ideia é, eu vou vir aqui, já vou baixar aqui esse projetinho. Eu vou abrir ele na pasta, deixa eu esvaziar aqui a minha lixeira. Vou abrir a pasta download e vou descompactar ele aqui na pasta download mesmo. E a ideia que eu vou estar utilizando é o IntelliJ, certo? Vou mandar o meu IntelliJ aqui abrir o meu projetinho que está lá em Downloads, Bonus Controller, e vou dar um Open. Muito bem, e eu vou fechar o de trás porque eu estou trabalhando com IntelliJ de múltiplas instâncias. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Para deixar o nosso servidor funcionando aqui, basta a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui no nosso package Java, no nosso pacote principal, e criar aquela camadinha, que é a camada controller, né? Então, controller. Perfeito. E aqui a gente vai criar uma classe. Então, new Java class, que a gente vai chamar de hello controller. Pronto. Assim. Essa classezinha aqui, por sua vez, a gente vai precisar anotar ela com REST controller e eu vou colocar uma anotação que é o request mapping. Esse request mapping é através dele que os meus aplicativos vão se conectar com o nosso back-end. Então, para a gente ter um back-end, o início é esse, a gente criar uma camada controller aqui para que os aplicativos externos possam acessar o nosso back-end. E a rota principal que eles vão acessar vai ser o /hello. Perfeito? Então, o que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um métodozinho que ele vai ser public string hello. Ele vai retornar uma string, pode ser olá mundo. E aqui a gente vai dar um get mapping. Então, a gente vai colocar essa anotação aqui.
Lembrando que o nome do método, ele não importa, pessoal. Eu posso colocar aqui abacaxi, por exemplo, ou ele pode ser say hello, tá? O que importa é a rota. A rota é que a gente configurou aqui nesta anotação, que é o request mapping, ó. Então, quando o aplicativo conectar no nosso IP, nossa porta, /hello, ele vai ter este retorno aqui. Perfeito? Então, para a gente testar isso, basta a gente vir aqui na nossa classe main e dar o play nesse código aqui, ó. Então, eu vou dar um play pela minha IDE e o nosso servidor Tomcat vai subir e já vai estar disponível na porta 8080. Isso significa que eu posso pegar o meu Chrome e acessar a porta 8080 e dar um Enter, que vai... faltou o /hello, né? Então, que vai mostrar hello, o nosso Olá Mundo. Perfeito? Então, assim eu já sei que o meu servidor já está disponível para o mundo exterior. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra camadinha, uma outra classe chamada, só para testar e demonstrar aqui para vocês, usuário controller. Pronto. Criei um outro controlador. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer de vir aqui e criar a anotação hasController e eu vou dar um request mapping e colocar a rota para ele acessar esse controlador. Então aqui eu vou colocar /usuários. Pronto. Então quando eu acessar /usuários, agora eu vou ter mais uma opção aqui. Perfeito? E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar dois gets diferentes para mostrar para vocês. Então, primeiro, eu vou criar um métodozinho aqui que vai ser o buscar por ID, tá? E como eu vou buscar por ID, eu vou ter que botar o ID como parâmetro. Então, como é que a gente trafega esse ID aqui por parâmetro? Existe uma anotação, tá? Que é a @pet variable. Então, ó, quando eu uso pet variable, significa que aqui no meu get mapping eu vou ter uma instrução assim, ó, /id. Ou seja, o pet variable ele vai ser responsável por pegar essa interpolação que está aqui entre chaves id e substituir com o que eu estou passando por parâmetro. Então, ó, eu tenho que usar duas anotações, que é o @pet variable e o get mapping com essa interpolação aqui. E daí eu posso botar aqui um return usuário com id mais id. Perfeito? O que eu vou fazer aqui? Eu vou reprocessar aqui o meu servidor para fazer um teste para vocês. Então, ele já está disponível na porta 8080. Agora, não vai ser o /hello, vai ser usuários, trocar o teclado, o meu ID. Então, eu vou colocar ID 1, ó, ou ID 10. Ó, ele entrou usuário com ID 10. Perfeito? Então, essa é a primeira anotaçãozinha que eu queria trazer, que é o pet variable para vocês. Bom, o que eu vou fazer ainda aqui? Eu vou vir aqui e vou criar uma outra possibilidade de get para mostrar também. Então, eu vou vir aqui, public, string, buscar por nome. E dessa vez, eu não vou usar esse pet variable, certo? Então, eu vou apagar aqui a sugestão do IntelliJ para mim e eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um get mapping para esse método aqui, ó. Então, deixa eu vir aqui no final dele, @getMapping, para dizer que isso aqui vai ser um get. E eu vou usar a instrução /buscar. Pronto, /buscar. Deixa eu tirar essas coisas aqui, isso aqui me incomoda pra caramba. Pronto, /buscar, certo? Quando eu não coloco uma interpolação, ou seja, eu não quero usar via pet variable, eu posso usar via pet param. Então, eu posso usar via request param, aliás, ó, request param. Então, eu vou vir aqui, string nome, tá? E eu vou mandar retornar aqui usuários com o nome mais Matheus para mostrar a diferença. Então, eu posso passar via pet,
ou eu posso passar via request para. Perfeito? Se vocês... Eu não sei se eu tenho Postman. Deixa eu ver se eu tenho Postman instalado. Deixa eu ver aqui. Postman. Eu não tenho. Eu vou acessar aqui o meu navegador e já vou fazer o download do Postman também. Então, o Postman, para quem não sabe, né, é um softwarezinho para a gente simular os nossos REST, né, e ver como é que está funcionando o nosso back-end. Deixa eu vir aqui, sign up for free. Beleza. Eu acho que eu tenho uma conta já. Acho não, eu tenho, né? Vou pegar aqui a minha conta pessoal. Beleza. Aqui eu tenho algumas coisas do trabalho. Eu vou entrar aqui no My Workspace e para demonstrar para vocês. Então aqui eu vou dar um maisinho, ó, no Postman. Estou usando o Postman Web, certo? E aqui eu vou ter alguns métodos, ó, get, post, put, pat, delete, enfim, tem vários. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar o meu servidor novamente. Então eu vou dar o play. Pronto, já está rodando na porta 8080. E agora eu tenho dois endpoints de GET. Um que eu passo o patch variable e o outro que eu passo um request para. Então eu vou vir aqui no meu Postman e vou fazer o primeiro. Ó. HTTP, dois pontos. O tecladinho. // localhost, dois pontos, 8080, / usuários, que é o meu request mapping principal aqui, o meu endpoint principal, / vamos botar aqui, /10, que eu vou tentar acessar o primeiro get mapping que está aqui. E vou dar o send. Deixa eu ver o que ele deu. Eu não posso usar o web para fazer as requisições local, né? Ele está pedindo para fazer o download do agente. Então vamos fazer o download do agente. Eu não tenho pressa nenhuma, tá? Para mostrar esse. Vamos abrir aqui. Abrir. Deixa o meu Mac processar. Enquanto ele vai processando. Aqui eu queria mostrar o Postman realmente, porque eu posso, aqui no Postman, ó, a gente tem uma opção que eu posso passar o parent. Vocês estão vendo aqui, ó, cada bin aqui é uma possibilidade para eu usar no get, tá? Então aqui eu tenho o parent, e se eu quiser acessar, por exemplo, esse meu segundo endpoint, que é o /buscar, basta eu fazer assim, ó. Eu pego aqui, em vez do 10, deixa eu ver, move to application folder, eu posso vir aqui e trocar por buscar, certo? E colocar o parâmetro aqui. Qual que é o parâmetro? É o nome, que é o parâmetro que eu estipulei aqui no meu back-end. Então, eu vou botar assim, ó, nome, e aqui eu vou passar o Matheus, tá? Eu posso pegar simplesmente essa URL aqui, que gerou o post, colocar aqui, que vai dar certo, beleza? Então, ele vai vir aqui, ó, buscar, interroga o nome igual, que é o nosso para, certo? Por que eu estava querendo mostrar o Postman? Porque é uma outra possibilidade para vocês. Mas se assim não deu, a gente vai continuar aqui o nosso módulo bônus, beleza? Que não conectou o Postman. Depois eu faço a instalação direitinho dele aqui, tá? Deixa eu jogar já ele para a lixeira. Espera aí que eu estou fazendo uma coisa totalmente errada, né? Vou vir aqui no aplicativos, Postman Agente. Depois eu baixo certo para o M1. O que ele deu aqui? O item não pode ser movido para o lixo porque ele está aberto. Tá, beleza. Então depois eu me preocupo com isso.
Então tá, aqui é uma outra possibilidade. Então, ó, dois tipos de gets diferentes, um passando patch variable e o outro passando request para, perfeito? Agora, pessoal, a gente vai criar um controller aqui completo com todos os métodos CRUD, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar um controller novo, então vou dar um new Java class e eu vou chamar de produtos controller. Vamos criar um controlador aqui de produtos. O que eu não posso me esquecer sempre, pessoal, de vir aqui e colocar as mesmas anotações, ó, REST controller e aqui request mapping, tá? Dentro aqui eu coloco a minha rota principal, que vai ser /produtos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar o meu CRUD. Então, eu vou vir aqui, vou criar um public, ele vai retornar dessa vez um response entity, que é o retorno padrão aqui do Spring, né? Para a gente estar trabalhando com um CRUDzinho. Aqui eu vou retornar um string e eu vou chamar de listar produtos. Pronto. E aqui, pessoal, eu vou fazer um return do meu response entity.ok, lista de produtos. Perfeito. Não posso me esquecer de colocar o get mapping aqui. E dessa vez eu não vou passar um endpoint aqui entre parênteses, tá? Então, quando eu digitar /produtos na minha URL, ele já vai chamar automaticamente esse meu método, que é o listar produtos, que vai simular aqui uma listagem de produtos. Perfeito? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método para posting, porque eu estou fazendo meu CRUD, né? Então, eu vou vir aqui, public response entity do string e eu vou chamar de criar produto. Pronto. Aqui no criar produto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo diferente. Eu vou passar o quê? Um request body, que vai ser uma string produto, porque geralmente a gente recebe um objeto body no corpo de um método post, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar post mapping. Perfeito? E aqui eu vou dar um return só para simular, que vai ser o response entity.status. E aqui eu vou passar http status created e no ponto .body eu vou colocar aqui que o produto foi criado. Produto criado. Perfeito? Então, eu estou aqui, criei um método post. Observem que nenhum desses métodos aqui eu coloquei um endpoint aqui, eu fixei um endereço, né? Então, se eu acessar /produtos com método post, automaticamente ele vai cair aqui. Se eu acessar /produtos com método get, automaticamente ele vai criar aqui. Ele vai cair aqui. E agora, eu vou criar um put para a gente fazer atualizações de dados. Então, ele já até colocou aqui para mim, ó. Eu vou dar um tab. Então, eu fiz um put mapping. Geralmente, o put mapping ele vem com uma interpolação do ID, ou seja, eu sou obrigado a passar via patch variable um long ID do que eu quero atualizar com um request body, que seria o objeto que eu quero atualizar. E depois eu retorno aqui um response entity.ok, chamando o produto atualizado. Beleza? E aqui eu tenho um outro delete, né? Que eu fiz o delete mapping, que daí dessa vez eu passo aqui o /id via patch variable, que é o produto que eu quero deletar. Então isso aqui, pessoal, é o CRUD completo, tá? Só que por que eu trouxe isso no módulo bônus? Porque ficaram algumas lacunas para vocês entenderem, para fazer meio que um comparativo dos métodos HTTPs que tem disponível, como retornar, qual tem request body, qual tem request patch variable e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir agora o Excalibur e eu vou detalhar isso aqui para vocês. Ó. Aqui desse lado, eu vou fazer uma tabela comparativa. Então, vamos criar aqui, ó, comparativo de métodos HTTP em controllers. Pronto, aqui. A gente vai fazer essa tabelinha aqui. Trocar até a fonte. Bom,
O que nós temos aqui, né? O que a gente viu ali? Nós temos o método, então vou botar aqui método. Nós temos, vou colocar aqui também, ó, endpoint exemplo. Beleza? O que mais que eu vou colocar aqui em cima? Eu vou colocar o uso típico. Eu vou colocar também o corpo da requisição. O corpo da resposta, então, corpo da resposta e um status HTTP recomendado. Beleza? É isso aqui que a gente vai ter aqui na nossa tabelinha no Excalibur. Ficou grande demais essa tabelinha. Vamos botar aqui. Pronto. Então vamos começar a trabalhar em cima dela. Eu tenho o que aqui? Eu tenho um método get. Perfeito? Esse método get, o endpoint exemplo, eu posso ter um endpoint que vai ser o barra produtos. O uso típico, né, seria de listar recursos. O corpo da requisição, ele não tem corpo de requisição. Deixa eu só diminuir essa fonte. Aqui. Barra produtos. Eu não sei porque que ele está colocando o ponto. Corpo da requisição não tem corpo. Corpo da resposta, daí vai ser a lista de produtos. E o status code, eu posso dizer aqui, por exemplo, um 200, ok. Perfeito? Show de bola. Eu tenho outro tipo de get que eu posso estar utilizando, que vai ser o barra produtos barra ID, né? Então, o que ele vai... qual é o uso típico dele? É buscar um recurso específico, tá? Um recurso. Corpo da requisição, ele não tem. Então, não tem corpo. Corpo de resposta é o produto. E aqui eu posso retornar um 200, ok. Ou um 404, que seria o not found. Certo? Então, isso aqui. O que mais? Vamos lá. O que mais que eu tenho? Eu tenho um método que é o post, certo? O post, geralmente, ele vem acompanhado de um barra produtos. O que mais? Ele cria um novo recurso. Ele tem corpo sim nessa... Por que ele está botando um ponto aqui? Ele tem corpo sim, então é os dados do produto que eu quero inserir. O corpo da resposta geralmente é a confirmação ou o objeto que eu acabei submetendo. E ele vem com um status de 201, que vai ser o created. Perfeito? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um método que vai ser o put para atualização. Então, ele vai ser produtos, geralmente, com a interpolação do ID. Uso típico é atualizar recursos. Corpo da requisição é o dados atualizado, mais ID, né? Ou ID mais dados atualizados, vamos botar assim. O corpo é só o request body, né? Então é dados atualizados. Corpo da resposta é o produto atualizado. E você vai ter aqui, por exemplo, uns 3 tipos. Né? Pode ser um 200, ok. Pode ser um 204 no content, caso não encontre. 2 tipos.
certo? Então, esses seriam os códigos de resposta aqui desse aí de point de put. O que mais? A gente vai ter o delete, né, que é o delete. Então, o delete, ele vai trabalhar igual o endpoint exemplo de cima. Então, vai ser um ID. Uso típico, remover recursos. Então, remover recursos. Corpo não tem. Ele não tem um body, né? Então, não tem. E o corpo de resposta vai ser a confirmação da remoção. E o status code, geralmente 200 OK. Ou 204 também, no content. Perfeito? Então, essa aqui é a nossa tabelinha comparativa de dentro de controller, tá? Então, deixa eu diminuir aqui para vocês darem um print. Show de bola? Deixa eu pegar aqui e colocar um marronzinho para fazer aquela graça. Jogar aqui. E agora dá para botar um fundo e fica bonitinho. Pronto. Então aqui, ó, nosso comparativo de métodos HTTP em controllers. Show? Tendo esse comparativo aqui, deixa eu ver como é que ficou no outro monitor, muito legal. O que a gente pode estudar em cima aqui dessa tabela, né? Então eu vou botar uma seta agora. A gente pode estudar as anotações, tá? Então, quando eu faço um post parâmetros, passando parâmetros, eu posso ter a anotação que é o request body. O que é o request body? É quando os dados vêm no corpo da requisição. Então, a anotação request body que nós temos aqui é usada quando o cliente, ou client, o nosso app, que geralmente é um front-end, pode ser em Angular, que vai consumir a nossa API externa, envia os dados da requisição. Então, normalmente, esses dados aqui, eles são no formato JSON. E esses dados, eles podem ser convertidos automaticamente para uma string, para um map, para um DTO, ou qualquer outro objeto em Java, desde que haja suporte para essa deserialização, que é o que a gente chama. A gente recebe um objeto serializado e a gente precisa deserializar do outro lado. Então, o request mapping ele é muito comum de ser utilizado em métodos que são chamados de post ou put, onde a gente precisa atualizar os dados de acordo com o body. Perfeito? Então, o exemplo que a gente pode dar aqui é, no nosso IntelliJ, o nosso post mapping, que a gente passa um request body, e um put mapping, onde a gente passa também um request body. Certo? Show de bola. E agora a gente pode também trabalhar em cima dos métodos de get, né? Então vamos chamar de get parâmetros também aqui. Vou descer mais um pouquinho. Get parâmetros, certo? Quais são os métodos do get parâmetro? Eu posso ter o pet variable, que é quando os dados fazem parte da URL. Então, como eu mostrei para vocês, né, a gente consegue extrair valores diretamente da URL. E isso é útil para identificar recursos específicos. Então, vamos botar aqui, uso para recursos específicos. Quais recursos? Buscar um produto, atualizar um produto, ou excluir um produto. Beleza? Então, um exemplo disso daqui seria o nosso delete, que eu passo também um pet variable,
um get mapping, esse aqui ele não passa um pet variable, mas aqui no usuários eu estou passando um pet variable, aqui dentro do get mapping, e até um delete, ó, eu passo esse tipo de informação que é o pet variable. Perfeito? Uma outra anotação que nós temos aqui seria a anotação, que é o @request para, que é quando os dados vêm como parâmetros da URL, certo? Então, ele é usado quando a gente quer capturar valores passados na URL na forma de chave igual a valor, certo? Então, ele é ideal para que tipo de situação? Filtros, paginação, ordenação, buscar por nome e assim por diante. Certo? Então, um exemplo aqui de request para, aqui no nosso IntelliJ, nós temos aqui o buscar usuário por nome. Então, buscar por nome, @request para, string nome, e a gente faz uma busca por nome. Perfeito? Show de bola! E para a gente finalizar aqui esse módulo bônus, a gente pode falar diretamente do response entity que vocês viram aqui. O pessoal geralmente me pergunta, né, por que response entity, né? Então, o response entity é o que faz o controle total sobre a resposta do HTTP. Certo? Então, ele permite controlar não só o corpo de resposta, mas também o status HTTP e os headers da nossa resposta. Então, ele é útil para retornar, vamos botar aqui, ó, útil para retornar códigos específicos como 201 created, 400 bad request, 404 not found, entre outros, certo? Etc. Beleza? Então, como é que eu uso esse response entity aqui? Bom, eu posso usar simplesmente fazendo um, deixa eu pegar aqui um return response entity ponto status. E eu passo aqui, ó, http status.created.body produto criado, igual o exemplo que eu fiz ali, né? Certo? Então, no meu return, eu posso fazer várias situações usando o response entity. Então, eu posso vir aqui e colocar um response entity de OK, só produto criado, deletado, por exemplo, de um delete. Ou eu posso colocar também um outro status code aqui, que vai ter o HTTP status de bad request, pode ser? Request. E aqui eu vou chamar de parâmetros inválidos. Tá? Produto, vamos botar aqui, parâmetros inválidos. Certo? Então, é para isso aqui que serve o nosso response entity. Perfeito? Bom, pessoal, eu acho que esse aqui seria o primeiro módulo bônus que lida especificamente com a camada controller. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de curtir este vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Fui, até a próxima.